Oi, gente, tudo bom? Eu sou Andrea Novak, eu sou terapeuta holística e também consteladora familiar. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque muitas pessoas estão com dúvidas e vêm perguntar o que é a constelação familiar, o que ela trabalha, no que ela pode me ajudar. Ela realmente ela pode me ajudar a resolver coisas que estão na minha vida, que estão empacadas, que não fluem, que eu estou com conflitos, enfim. Vamos lá. A constelação familiar, ela foi fundada pelo Bert Hellinger, que é um alemão, que ele viveu uma vida muito conflituosa, de extremos, porque ele foi soldado na Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, ele virou padre católico e ele ficou um bom tempo com as tribos Zulu na África, na época em que estava acontecendo o apartheid, e que foi uma época muito conflituosa, e aonde Bert Hellinger, dentro da sua vivência lá com aquelas tribos, ele teve uma sacada muito legal. O que aconteceu? Ele começou a observar, dentro da observação de campo, que muitas pessoas começaram a faziam muitas coisas que eram muito pesadas dentro, se nós formos julgar, eram muito pesadas e tinham uma consciência muito leve. E pessoas que não faziam praticamente nada se sentiam muito culpadas. Então ele começou a observar que a consciência ela não faz parte do que é bom ou do que é mal, do que é certo e do que é errado. A consciência, na verdade, ela é criada, ela começa a ser elaborada, ela começa a ser vivenciada de acordo com a sua experiência. Então, se você, por exemplo, você passa numa rua e naquela rua você é assaltada, para você, a sua memória naquela rua é uma memória de dor e sofrimento. Então, a tua consciência vai registrar aquela memória de acordo com uma dor e um sofrimento por causa do que você vivenciou. Mas vamos supor que um amigo seu passa na mesma rua e acha uma nota de R$ 50. É a mesma rua. Mas para ele foi muito positivo. E para você aquela rua, ela foi uma memória traumática. E a nossa consciência, ela é formada de acordo com as nossas experiências e não necessariamente aquilo que é bom ou que é mal. O que é bom, o que é mal, ele é muito relativo. Foi o que Bert Hellinger percebeu. Então, ele começou a estudar essa questão e percebeu que existe um campo. Um campo. Esse campo existe dentro de todos os sistemas que nós vivenciamos. Por exemplo, e nesses campos, só resumindo, e nesses campos tem as determinadas leis, que se você não respeita essas leis, você vai ter consequências em relação àquelas leis. É a mesma coisa, lei de trânsito. Se você dirige, você pega o seu carro e você sai em disparada, você vai bater, você vai tomar uma multa, você vai passar um farol vermelho, você está correndo riscos. Agora, se você dirige dentro das leis deste sistema de trânsito, você vai chegar ao seu destino de uma forma saudável, de uma forma ecológica e respeitando todos os demais que estão ao seu entorno. Tá? Então, ele percebeu dentro daquela observação com aquele tempo que ele ficou com as tribos Zulus, que existem 3 leis muito importantes que são chamadas as ordens do amor. A primeira é o pertencimento. Todos os membros de uma família têm direito ao pertencimento. Qualquer membro da família que é excluído, um membro posterior que chegue vai ocupar o lugar daquele que foi excluído, vai assumir o seu destino, vai assumir a sua vida, vai assumir as consequências do seu destino. Então aí começa também um emaranhamento. Começa o quê? Doenças, falta de dinheiro, conflitos, fobias, traumas, bloqueios, crenças de escassez. Então, quando qualquer exclusão acontece dentro de um sistema familiar, ele está prejudicando todo o sistema familiar, certo? A segunda lei é a lei do equilíbrio, tá? O equilíbrio é entre o dar e o receber. Se você doa demais, então tem alguma coisa aí que precisa ser vista dentro do teu campo, do teu sistema. Porque se você doa demais, o que é que faz com que você não receba? Ou se você recebe, você recebe pouco?
Então isso precisa ser visto, porque isso não é um amor saudável. A quem você está honrando para ter uma vida sem equilíbrio? Isso em tudo, pode ser no trabalho, pode ser relacionamento amoroso, pode ser vida financeira, pode ser o seu lazer, pode ser você com você mesmo. Você consegue se ver dentro do seu próprio campo, do seu próprio sistema familiar? E a terceira lei, que é a lei da hierarquia, que ela é muito importante porque você, como filho ou como filha, é menor em relação aos seus pais. Os seus pais são grandes diante de você. Por quê? Porque eles vieram primeiro. Os seus avós são grandes diante dos seus pais. E os seus pais são pequenos diante dos seus avós. Por quê? Porque os seus avós vieram primeiro. Você é pequena ou pequeno diante dos seus pais e diante dos seus avós e diante dos seus bisavós, dos seus tataravós. Porque você veio por último e eles vieram primeiro. Mas também os seus filhos, caso você os tenha, são menores diante de você e você é maior diante deles. Por quê? Porque você veio primeiro e assim consecutivamente. Quando essa ordem ela é quebrada, por exemplo, eu acho que a minha mãe não é boa o suficiente, eu acho que a minha mãe não fez tudo o que eu merecia, eu acho que o meu pai ele devia ter me ajudado em coisas que eu precisava na minha vida e ele não me ajudou, porque quando eu era adolescente meu pai foi e me deu um tapa na cara porque eu cheguei tarde da noite e ele não me compreendeu. Enfim, as histórias são N, são muitas. Você está transgredindo uma lei, então você acha que você é melhor, superior, mais grande do que os seus pais. E aí você está quebrando um fluxo, tá? É a mesma coisa que a cachoeira, quando ela desce, ela tem que passar pelo rio, e o rio tem todos os seus caminhos até chegar no mar. Se você coloca um tronco dizendo, não quero mais a água dessa cachoeira, está indo contra um fluxo que é natural. Então, para hoje você estar aqui, os seus antepassados, assim como os meus, passaram por muita coisa para que hoje nós tivéssemos a vida que nós temos. Hoje nós temos internet, hoje nós temos água encanada, hoje nós temos luz, hoje nós temos uma casa, hoje nós temos um carro. De repente, para fazer as nossas coisas, temos metrô, sistema de transporte, nós temos esportes, nós temos milhares de livros, de literaturas incríveis para que a gente pudesse estudar e pudesse ler, para sempre estar se aperfeiçoando. E no passado? Os nossos ancestrais, eles tiveram situações de guerra, de fome, de frio, de estupro, de falta, de falência. Quanto não tiveram que passar para que hoje nós estivéssemos aqui? Ah, então eu devo me sentir culpada. Não. É sempre assim. A geração anterior, ela faz o máximo que ela pode para que a geração posterior possa estar ainda melhor, para que essa geração possa estar ainda melhor, para que a próxima geração possa estar ainda melhor. Então, isso, honrar os nossos antepassados, é uma das leis do equilíbrio, da harmonia, do pertencimento, da hierarquia. Honrar os nossos antepassados com o nosso coração. E a constelação familiar, o cérebro da constelação familiar, bem dizendo assim, não é o intelecto. Porque é uma experiência que ela deve ser vivenciada, ela deve ser sentida. Então, o cérebro da constelação é o coração, é o corpo. Tanto que no momento de uma constelação familiar, não é o que o constelador acha que deve ser, é assim, é assado. Não, ele está lá para observar e ver os movimentos e auxiliar o constelado, aquele que está fazendo a sua constelação, a ver aquilo que está além do que a própria consciência das experiências dele está trazendo. Porque nós não herdamos só os nossos cabelos, a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, o nosso biotipo, não. Nós herdamos toda uma ancestralidade que está dentro das nossas memórias. Memória celular, memória cognitiva, enfim, uma série de situações. Então, o campo, ele traz informações que diz respeito a você. Por isso que na constelação familiar é muito importante nós olharmos a constelação para criarmos consciência do que aquele fato, muitas vezes, que pode ser doloroso na nossa vida, mas tem coisas por trás muito maiores que fizeram com que aquela situação tivesse acontecendo na minha vida.
Então, a partir do momento em que eu faço uma constelação, eu vejo o movimento do campo e tenho a oportunidade de ver o que está realmente acontecendo para que a minha vida esteja daquela forma. Por isso que eu digo, nem sempre nós achamos que somos livres o suficiente, porque aquele que realmente não conhece a sua história tem tendência a repeti-la. Isso é uma frase do Bert Hellinger. Se eu não me conheço, se eu não conheço o meu passado, eu vou repetir os mesmos padrões. E o campo da constelação, ele mostra isso. Por isso que agora em agosto eu vou fazer um workshop relacionado a constelações familiares, para explicar, para vivenciar mais essas questões, porque elas são muito importantes, principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde tem situações que é como se nós não pertencêssemos mais àquela história. Então aquela história ela deve voltar e honrar ao destino que era dela e não que é seu. Não tem muita coisa que está acontecendo aí na sua vida que de repente você sente que está empacado e não vai? A quem você está honrando por amor doentio? E é tudo inconsciente, gente. Nós não percebemos que nós fazemos isso, mas nós fazemos. E aquilo traz uma consequência para a nossa vida, tá? Então agora em agosto eu vou fazer um workshop de constelação familiar aqui em São Paulo. Eu vou ver a data ainda direitinho, que eu estou fechando com um local. E aí eu vou passar no grupo que nós montamos, né, o grupo das constelações familiares, para que a gente possa fazer essa dinâmica, esse movimento desse grupo, para que as pessoas possam participar e conhecer um pouco mais sobre você mesmo, você vai se conhecer mais, e sobre a sua história. Porque quem conhece a sua história tem a tendência a fluir ainda mais a sua vida. Seja muito bem-vindo, tá? Eu vou colocar esse vídeo no grupo, vou postar lá no grupo, e dúvidas que vocês tiverem vão colocando, postando no grupo que a gente vai conversando mais, tá bom? Um grande abraço, coraçãozinho bem grande na alma de cada um de vocês e um beijo.